Bom, e como tudo tem vida, tudo tem morte. Isto eu herdei. Isto é meu, será um dia do meu filho mais velho, e é só do mais velho, que é para casa só um a gerir e não muita gente a dar muitas coisas. E é aqui que estão sepultados, no Alto São João. Não sei se conhecem a história dos cemitérios de Lisboa. Alto São João é uma coisa, o outro, dos prazeres, é outra coisa, ou seja, as pessoas que iam para o Alto São João eram diferentes das pessoas que iam para os prazeres. Num lado e no outro existem fantásticos monumentos fúnebres, temos que lhe chamar assim, mas este foi o que foi feito, é dos primeiros, portanto tem o número, tinhas uma fotografia que estava, mas agora já não está, tem o número 583, está numa das principais ruas, e aqui vêem exatamente Allen deste lado, Moraes Palmeiro deste lado, as condecorações que estão no peito daquele quadro do João Carlos que vos mostrei ao princípio, portanto, o Cavaleiro de Nossa Senhora da Conceição e a Gran Cruz do Infante, não a Gran Cruz do Infante, a Gran Cruz de... Bom, já cá vem. Portanto, Nossa Senhora da Conceição e a Gran Cruz qualquer coisa. E, sobretudo, era antes da última parte aquilo que eu queria terminar, os últimos habitantes desta casa, que venderam ou que a perderam para o Francisco Cruz, que é o Francisco Zé Bermudes, que era casado com a Irmelinda de Moraes Palmeiro Zé Bermudes, primeira Viscondessa de Benavente. Portanto, irmã do Paulo Carlos, portanto, irmã daquele que está ali e que foram verdadeiramente, quando morreu a Viscondessa Velha, a Baronesa Velha, portanto, em 1889, na divisão que fizeram dos bens, a Quinta de Sintra, portanto, o Bocejur já não existia, a Quinta de Sintra ficou para o Paulo Carlos, terceiro barão, e esta casa ficou para a irmã, a Irmelinda, que é irmã, portanto, Zé Bermudes, Viscondessa de Benavente, a título, aliás, que não foi renovado, que foi dado numa só vida, e hoje em dia ainda existe. Eu convidei os descendentes deles, Zé Bermudes, para virem hoje. Infelizmente são pessoas que, porque trabalham, não tiveram a oportunidade à hora que era de vir, mas ficam a saber que, além de mim, existem pessoas que representam de facto a última pessoa da família que daqui saiu quando a casa foi entregue ao Francisco Cruz. Sobre o que se passou a seguir, o António vai contar. Eu só vos quero dizer mais uma coisa, que é, então, de onde é que veio o nome Regaleira, já agora? Quer dizer, porque é que a senhora usava o nome de Regaleira? Bom, de facto, a razão porque ela teve o título de Viscondessa foi porque, quando a rainha Dona Maria II teve que sair de Portugal para ir viver para a França e para a Inglaterra, antes de ser rainha, portanto, ou por outra já era rainha, mas não reinava durante a regência de Dom Miguel, não tinham dinheiro. O dinheiro estava todo no Brasil e era todo gasto pelo pai, quanto imperador do Brasil, ou estava aqui do tio marido, e o tio marido entendia que não lhe dava o suficiente para que ela vivesse. Quem a acompanhou e quem a manteve foi a Baronesa da Regaleira. Portanto, e essa é a razão porque, em 1840, ela lhe dá o título de Baronesa. Porque, como reconhecimento, claro que isto não pode estar escrito no documento que outorga o título, mas a verdadeira razão é o reconhecimento de uma espécie de uma aia, de uma amiga, de uma protetora que ela teve durante todo o tempo, porque a Maria Irmelinda Allen Monteiro de Almeida era casada com o senhor José Monteiro de Almeida, rico produtor de vinho verde e vinho do Porto,
que morreu em Paris em 1816. Sim, 1816. E é com esse imenso dinheiro que ela herda do marido que ela viaja e mantém a rainha, nessa altura, pela Europa em 1820 e qualquer coisa, até ela ter regressado a rainha definitivamente a Portugal em 1827. A dona Irmelinda, a Viscondessa, também regressa em 27, mas volta a sair e só se fixa definitivamente em Portugal a partir de 1835. Sabemos agora que há no Porto um outro palácio regaleira. O meu pai só conhecia um restaurante. Quando nós íamos ao Porto em família, íamos sempre jantar à Regaleira, ou almoçar à Regaleira, que é um restaurante que fica a caminho da Praça Dom João I, numa rua ao pé do Teatro de São João, e íamos sempre almoçar ou jantar, que era um restaurante galego, tipicamente galego, e então íamos sempre. E é tudo o que eu conheço de Regaleira no Porto. Mas se andarmos um bocadinho mais para cima, descobrimos duas coisas. Descobrimos que no município de Vila Verde há uma terra que se chama Pico de Regalados. Eu fui durante 18 anos professor numa universidade no Porto, que tinha um reitor que era exatamente dessa zona, o meu amigo Salvado Trigo, que era dessa zona de Ponte de Lima. E um dia estávamos a conversar disto e eu dizia, é para mim uma grande confusão porque eu não posso acreditar que a senhora disse que regalo de vista e a seguir chamaram-lhe a regaleira. Quer dizer, não faz sentido, quer dizer, é bom porque não há outra história para contar, mas não pode ser. E ele diz, mas você devia saber. Mas devia saber o quê? Devia saber que regaleira é aquele que leva o regalo no culto do Divino Espírito Santo. Devia saber que o culto do Divino Espírito Santo é, na Igreja Bracarense, aquele que foi o último a ser abolido, já só foi abolido nos anos que foram subsequentes ao Concílio do Vaticano II, juntamente com o culto toledano. Portanto, eram cultos que tinham pequenas diferenças em relação ao culto católico geral e que nós encontramos ainda nos Açores hoje em dia muitas referências, sobretudo baseado no Divino Espírito Santo. Por isso é que muita gente confundiu situações que têm a ver com a minha família com a maçonaria. Portanto, eu costumo sempre dizer, eu não herdei nada, nem uma coisa no fundo das gavetas que indiciem que alguém na minha família tenha tido um papel importante na maçonaria. Ao contrário, se virem a obra do Oliveira Marques sobre a maçonaria em Portugal, encontram lá nas lojas maçónicas pelo menos uma dúzia de Moraes Palmeiro que foram membros de várias lojas maçónicas, como hoje em dia as pessoas são membros de clubes das mais variadas coisas. Mas não há uma liderança como aquela que faz pressupor, e isto é importante porquê? Por causa da interpretação do Poço na Quinta da Regaleira, que hoje é dada uma interpretação iniciática que provavelmente teria, mas no âmbito do culto do Divino Espírito Santo. Portanto, toda a investigação que eu estou a fazer hoje em dia e que tem depois a ver uma outra coisa, que é o que é um palmeiro. O meu pai dizia-me que um palmeiro era, e é verdade, aquele que leva a palma para Jerusalém nas cruzadas. Portanto, os palmeiros iam para Jerusalém, os romeiros iam para Roma e os peregrinos iam para Santiago de Compostela. Toda a minha vida, e corroborava isto o facto de, em Setúbal, existir o Largo do João Palmeiro, que é o Largo do Hospital da Misericórdia, que foi de facto fundado por um tal João Palmeiro, em 1280 e qualquer coisa. Bom, e o meu pai viveu serenamente toda a vida a achar que era assim que devíamos olhar para o nome e para as origens da família. Eu lancei uma outra visão. É que um palmeiro é aquele que leva a palma, sim, mas não é a palma de Jerusalém, é o palmito no culto do Divino Espírito Santo. O palmito do culto divino do Espírito Santo é também levado por um palmeiro. E, portanto, há aqui aqueles que percebem de heráldica, eu percebo pouco, mas aqueles que percebem de heráldica saberão que este tipo de brasão se chama um brasão que vem a partir de um palmeiro pela forma que tem. Portanto, é quartelado, portanto, estes 4 são flores de lises que também estão presentes no Zalen e os outros 2 são
portanto, amarelo e vermelho, que são cores que significam uma relação com o culto do Divino Espírito Santo. Portanto, isto foi o tão longe quanto eu consegui chegar hoje em dia. Espero, enfim, ainda conseguir caminhar um pouco mais nos próximos anos para que possa haver um significado, porque eu sempre achei que era muito pouco que o nome quisesse dizer, daqui há uma vista muito bonita, quer dizer, sempre achei que isso que era uma história, e hoje em dia quando vou a Sintra, e vou muitas vezes, aliás, se alguma vez a Ordem quiser organizar, eu tenho entrada livre em Sintra com os convidados que eu quiser e faço a visita que eu quero, e os meus netos vão ser donos de 2 morcegos. Não sei se sabem que Sintra tem uma das mais importantes colónias de morcegos ibéricos que existem em Portugal. Está em Sintra, na Quinta da Regaleira, nas grutas, e eu comecei com uma graça com os meus netos, com os morcegos, mas hoje em dia vai ser mesmo possível. Vamos pôr uma pulseira eletrónica, uma anilha eletrónica em 2 morcegos que ficarão propriedade. Eu não sei se eles acreditam muito da história que eu lhes contei, que para ser um regaleira tinha que ser dono de um morcego. Não faço muita ideia se eles acreditam, mas vamos fazer isso. Está ali o André a dizer que não. E o meu neto mais velho, no cimo do poço há uma pedra giratória, aqueles que foram já lá sabem, e o meu neto mais velho, e com isto termino, porque a esta hora da tarde só se podem contar histórias assim, o meu neto mais velho já leva pessoas, quando vai connosco, já guia e já explica, e chega à pedra, quando a pedra está fechada, e diz Salagadu la mechicatu la bibiji bobijibu, Salagadu la mechicatu, abre-te tu, ó pedra do túmulo. E a pedra abre a seguir. Isto é apenas... O Salagadu la mechicatu é muito simples. Quando eu era pequeno havia uma história da gata borralheira, cantada por brasileiros, que tinha esta onomatopeia que não terminava mais. Quer dizer, não é mais nada do que isto, é daquelas palavras sem fim que nós aprendemos em criança e que não têm outro significado senão treinar-nos a dicção. De qualquer maneira, isto é para vos dizer que na família nós tentamos encarar de uma maneira moderna e por isso, por exemplo, deixámos completamente de usar brasões, usamos apenas para mostrar. O que fazemos é aquilo que eu tenho nos meus botões de punho, que é um R, que é este R que está aqui, que foi desenhado e estilizado, provavelmente usado nesta casa, porque das poucas coisas que eu herdei cacos, fotografias e pouco mais, mas dos cacos que eu herdei, sempre me fez alguma confusão que estes cacos fossem usados em Sintra. Não fazia muito sentido. Sintra teria uma casa térrea e, portanto, teria seguramente uma baixela mais rústica, mais de quinta e menos uma baixela que tem seguramente uma representação. E, portanto, é muito possível que esta baixela tenha sido utilizada aqui. Depois de muito, eu não herdei muito, em termos de número de peças, depois de muito procurar, sei que quem tem a maior parte desta baixela são os herdeiros do Alfredo Pimenta, que foi um ilustre advogado de Lisboa. São eles que têm a maior parte dessa baixela, que compraram, mais uma vez, numa asta pública. De qualquer maneira, o que nós fizemos foi adaptar-nos aos tempos modernos para representar a família e achámos que os brasões, enfim, essas coisas todas são muito importantes como um património, mas que para usarmos nos momentos e no mundo em que o que é importante é o design e a representação atual, era a utilização deste símbolo que verdadeiramente, e que portanto todos os meus filhos têm um par de botões de punhos assim, as minhas noras têm uma medalha com isso, os meus netos têm uma medalha com isso, portanto, e é assim que nós hoje em dia nos definimos, porque há uma coisa que eu nunca me esqueço, e com isto eu acabo. O meu avô contava, e a minha mãe contava sempre que o meu avô contava isto, que um dia a baronesa velha subia o chiado, e alguém comentou, coitada, vai ali a baronesa da regaleira, está um caco. E ela virou-se e disse, estou um caco, mas de Sèvres. Provavelmente, como estes que estão aqui.
António, agora segues, faz favor.